Adoto como relatório tudo que consta dos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida contra GLOR. Narra a denúncia que no dia 9 de 11 de 2020, por volta das 11 horas, na residência da vítima, a vítima PBRR, o ex-companheiro GLOR descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas no processo 0047938 814 50, das quais o acusado estava ciente desde o dia 30 de junho de 2020, conforme certidão anexa, indo à residência da vítima ameaçá-la e agredi-la. No dia do fato, a vítima estava em casa quando o acusado apareceu a pretexto de levar consigo o filho em comum do casal. Ante a negativa da criança em ir com o acusado, teve início um conflito e ele ameaçou a ofendida com as textuais. Puta, vai tomar no cu, tu vais me pagar, eu vou voltar e tu vai ver só. E empurrou-a contra o portão, provocando as lesões que restam comprovadas pelo laudo do 2020 011074-TRE, no qual diz: edema e escoriação no punho esquerdo, edema com discreta limitação dos movimentos do primeiro quirodátilo direito. A acusação, Excelência, é do artigo 24A da Lei Maria da Penha, pelo descumprimento de medida protetiva, de ameaça, previsto no artigo 147, caput do Código Penal, e do artigo 129, parágrafo 9º. Antes de entrar no mérito da denúncia, queria trazer um pequeno comentário sobre a questão da leitura da denúncia. Para sermos bem breves, existem razões para a leitura da denúncia. Argumenta-se atualmente que a leitura da exordial acusatória, quando do início da oitiva das testemunhas, por se tratar de uma peça acusatória e não haver previsão legal para tanto, influenciaria a testemunha ferindo princípios constitucionais como da ampla defesa e do contraditório. Vossa Excelência disse que a pergunta do Ministério Público poderia induzir a testemunha. E o Ministério Público não fez nem a leitura da denúncia. Quero dizer que, constitucionalmente falando, não deve haver direito ou garantia fundamental prevalente, em caráter absoluto, quando confrontado com outro direito ou garantia fundamental. Não fosse assim, haveria-se de eleger um critério que, no fundo, jamais iria atender os autênticos reclamos da sociedade. Cito aqui Suzana de Toledo Barros, que sustenta que os direitos fundamentais são posições jurídicas prima facie, mas sujeitas a ponderações em razão de colisão de outros bens e valores nos casos concretos. Alexandre de Moraes diz que os direitos fundamentais encontram limites nos direitos igualmente agasalhados pela Constituição. E Maria Elizabeth Queijo diz que os direitos devem coexistir em um mesmo ordenamento, é preciso conciliarmos por meio de limitações, assim o legislador está autorizando a regular os conflitos entre os vários direitos e protegidos, estabelecendo limites. Portanto, apesar de Vossa Excelência entender
que o Ministério Público, quando faz uma pergunta, e veja que nem estou lendo a denúncia, está fazendo uma pergunta, tentando induzir a testemunha, penso que o Ministério Público está tentando esclarecer como aconteceram os fatos. E não existe como haver um esclarecimento se nós não fizermos a devida leitura de um trecho da denúncia. E há, portanto, outros princípios constitucionais que norteiam o processo que não podem ser esquecidos. A publicidade, contraditório, o devido processo legal. Quando um juiz de direito indefere o direito que o Ministério Público tem de tirar a dúvida sobre se o fato que aconteceu da forma como está descrito na denúncia ou de outra forma, Vossa Excelência data vênia viola a ampla defesa do Ministério Público, que é o direito do Ministério Público de fazer a acusação. E olhe que, se for olhar ao contexto da pergunta, o contexto não era induzir a testemunha ou a vítima, ou quem quer que fosse, era esclarecer uma dúvida que foi, ao final, esclarecida pelo depoimento do acusado. E aqui eu quero fazer menção: a garantia individual prevê que os processos sejam, em regra, públicos para evitar abuso de órgãos e julgadores, de Sérgio Ricardo de Souza e William Silva. E temos aqui várias doutrinas que dizem que, ao contrário do que alguns poucos preconizam, a leitura da denúncia ou trechos da denúncia testemunha assegura, sim, a ampla defesa, evitando abusos e favorecendo a transparência necessária, facilitando o controle das partes sobre a atuação de todos, inclusive do próprio Ministério Público, que, apesar de fazer a acusação, não está adstrito a pedir a condenação, mas, por justiça, deve também pedir a absolvição, o que limita as indagações sobre fatos nelas contidos, evitando, portanto, perguntas que não têm relação com a causa. É o artigo 212 do CPP, em prejuízo do próprio acusado, em razão de respostas que possam ensejar um adiamento da peça acusatória, agravando a situação. Então, para não ser cansativo, já entrando agora no mérito da questão, quando o Ministério Público fez a menção do portão, a ideia era esclarecer uma dúvida, não induzir uma testemunha. E vejo que a atitude de impedir que o Ministério Público leia um trecho específico de onde reside essa dúvida é uma violação do princípio da ampla defesa. Mas, como eu dizia, tratava-se de uma situação em que nós tínhamos o acusado confessou em interrogatório, ciência da medida, de que não podia se aproximar, tinha ciência de que não podia se comunicar, e mesmo assim se aproximava e se comunicava com a vítima, e se realmente a versão dele é verdadeira, e eu acho que não é, porque, segundo a informação da vítima, confirmada por a sua testemunha, a mãe informante, na verdade, o acusado apareceu lá para pegar a criança e a criança não queria ir com ele, porque ele não tem esse convívio com a criança. Daí a não facilidade de pegar a criança. Primeiro, ele já errou de ir no local, já errou de se comunicar com a vítima. Segundo, não teria motivo nenhum a vítima de acusá-lo de uma ameaça que não aconteceu e que, embora não tenha sido presenciado pela mãe, a mãe relatou fatos da ameaça que tinham sido presenciados pela tia e por vizinhos. E terceiro, aqui não há dúvida nenhuma que houve uma lesão corporal. Por quê? Porque o laudo é categórico.
apesar de não haver a riqueza e o detalhe da vítima, apesar de não haver a riqueza e o detalhe do acusado, não há dúvida nenhuma, o laudo diz categoricamente que a vítima sofreu lesões e descreve aqui as lesões. Edema e escoriação no punho esquerdo, edema com discreta limitação dos movimentos do quirodátilo direito. Quirodátilo direito. Ora, o quirodátilo direito, uma palavra... Aqui está a definição de feito. Quirodátilo direito é a prova da lesão que houve na vítima. Se houve uma lesão anterior no pescoço, se houve algum processo que ainda não foi julgado, neste processo aqui está aprovado esta lesão aqui. O laudo é categórico. Agora, também nós não temos que fazer aqui uma meia-culpa, porque se está esquecendo do princípio pelo qual foi esculpida a Lei Maria da Penha. A Lei da Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres. E eu tenho visto aqui em audiências a mulher que fala alguma coisa, ela é suspeita. Logo se diz que o que ela está falando é mentira. Logo se diz que o que ela está falando é para prejudicar o acusado. Mas, como ficou provado nesse caso concreto, a vítima está visivelmente abalada psicologicamente até hoje. E por isso que o Ministério Público também fez um pedido, e deve ser fixado, um valor mínimo de indenização, conforme o artigo 387. É uma pena realmente que todos esses fatos tenham acontecido e ceifado mais uma família que poderia hoje ser harmoniosa e para encaminhar melhor essa criança no caminho da educação. No mais, o Ministério Público pede, por fim, a condenação nas sanções punitivas do artigo 129, 147 e do artigo 24A da Lei Maria da Penha, com o dano moral à espécie. São os termos, Excelência.